Por que que eu atingi a minha liberdade financeira? Porque basicamente o seu nível de sucesso é proporcional à quantidade de pessoas que você impacta, tá? Só que eu quero que você reflita um pouco sobre o seguinte, sobre o meu momento de transição de um assessor para um empreendedor de investimentos, tá? Porque nesse momento eu tive que tomar uma decisão que mudou o rumo da minha vida. Você acabou de ver, mudou o rumo da minha vida. E eu poderia continuar como assessor de investimentos, porque afinal eu tinha uma boa carteira e era um modelo de trabalho que me remunerava acima da média, eu ganhava uma grana. Ou eu poderia abrir, né, o meu negócio e ele poderia ser bem sucedido ou não. Eu não sabia até então se seria bem sucedido. No meu caso, eu decidi abrir a Mnigro Investimentos e foi através dessa empresa que eu alcancei minha liberdade financeira. Antes de ser o primo rico na internet ou vender qualquer curso de finanças para ajudar as pessoas. E eu não estou falando isso com o objetivo de te falar que você precisa abrir um negócio, tá? O ponto é que você precisa entender o que está por trás de uma decisão como essa. Porque você vai ter que tomar decisões o tempo todo. Empreender me deu a possibilidade de conquistar a minha liberdade financeira antes da maioria das pessoas e chegar na minha vida rica. E quando eu falo antes da maioria das pessoas, não é só da boca para fora, tá? Tem um cara que eu gosto muito, ele é chamado de Thomas Corley. O Thomas Corley, ele é um dos principais pesquisadores sobre milionários do mundo. E olha só que interessante. Ele calculou a média mundial de idade que os milionários ficaram milionários. Tá? E aí os números foram mais ou menos o seguinte, ó. 1% dos milionários alcançaram o primeiro milhão até os 40 anos. Ou seja, 1% das pessoas que ficaram milionárias, não das pessoas, daquelas que ficaram milionárias, alcançaram o primeiro milhão até os 40 anos. 3% atingiram entre os 40 e 45 anos, uns 16% entre os 45 e 50 anos, 28% entre 50 e 55 anos, 31% entre 55 e 60 anos e 21% ficaram milionários depois dos 60 anos. Então, olha só, mais de 50% dos milionários ficaram milionários depois dos 50. Então, sim, eu fiquei antes da maioria, mas são poucos que conseguem isso. E não é tarde para você achar que você não tem chance, por exemplo. Cara, sempre chega alguém e fala, mas será que eu estou muito velho para isso? Não, o que vai determinar o quando você vai ficar milionário não é o tempo, é uma decisão sua. E a gente está sempre a uma decisão de mudar completamente a nossa vida. No meu caso, foi empreender. Mas existe outro caminho para você acelerar os seus resultados e, de certa forma, antecipar a sua liberdade financeira sem nenhuma extravagância, sem nenhuma promessa maluca, tá? Muitas pessoas, quando querem alcançar a liberdade financeira, buscam o que fazer, como fazer e quando fazer. Mas poucas pessoas se perguntam sobre o quem. Quando você tem o quem vai te dizer o que, o como e o quando fazer. E aqui no nosso caso, o quem que pode te ajudar a alcançar a liberdade financeira é o mentor que já conquistou isso, tá bom? Então, com as 4 aulas da sua vida rica, você vai ter um plano para caminhar por conta própria a sua jornada. Mas se você quiser ir mais rápido, economizando tempo, dinheiro e energia, eu vou abrir a oportunidade para você fazer parte da próxima mentoria do meu milhão. E aqui a decisão vai ser 100% sua, e quem me conhece sabe, eu não vou tentar te empurrar goela abaixo, né, que você precisa entrar na mentoria. Eu vou te apresentar uma oportunidade, mas a decisão de entrar ou não ela é 100% sua. Mas eu garanto que se você decidir fazer parte, você vai ganhar anos de conhecimento, confiança para investir seu dinheiro e melhorar os 3 pilares financeiros que tornam qualquer pessoa rica financeiramente, que é gastar bem, investir melhor e ganhar mais. O que eu apresento na mentoria foi o que eu fiz na minha vida, o que eu faço há 8 anos como educador financeiro, de uma forma consolidada, e que já melhorei e refinei ao longo de 18 turmas e mais de 100 mil alunos. Se você quiser saber mais como funciona a mentoria, quando acabar essa aula, toca no link da descrição desse vídeo para ver a página de pré-matrícula e, se fizer sentido, deixe seu contato. Agora, bom, vamos voltar para o conteúdo da aula, tá? Porque a gente está no momento onde eu acabei de vender meu escritório de investimentos. Quando eu vendi meu escritório de investimentos, tá? Então eu acabei saindo da área do sobrevivente, entrando na área dependente e agora estou evoluindo novamente de área. Por quê? Porque para eu poder sair da área do dependente, eu precisei basicamente dominar 2 coisas, tá? Primeiro descobrir qual era o meu talento e depois conseguir escalar o que eu fazia.
Eu fiz isso como empreendedor no mercado de investimentos. Tá? O sobrevivente é aquele que está sobrevivendo. O dependente é aquele que é dependente do seu trabalho. Então, enquanto você não cria um sistema que ele rode sem você e possa ser vendido, ou você não tem um capital guardado e você é obrigado a continuar trabalhando, você é dependente do seu trabalho. Tá? E aí o que eu fiz então para poder dar um próximo passo? Eu vendi o meu negócio e aí eu continuei essa jornada. Quando eu continuei essa jornada, tá, eu virei um influenciador digital, porque eu tinha vendido o meu escritório, tinha atingido a minha liberdade financeira. Nesse momento eu já não precisava de fato mais trabalhar por grana. Nessa época eu tinha vendido meu negócio por algo como 3, 4 milhões de reais, o que para mim era todo o dinheiro do mundo. Ou seja, eu nunca tinha feito nada grande na internet, mas eu já tinha atingido a minha liberdade financeira. Por que é importante falar isso? Porque muitas pessoas acham que eu fiquei rico, entre aspas, vendendo curso, e por mais que eu tenha feito um bom dinheiro nisso, transformando a vida de muitas pessoas, eu atingi minha liberdade financeira antes disso, trabalhando no mercado financeiro. Pois bem, peguei tudo isso e aí eu comecei a ensinar as pessoas na internet. Foi quando eu criei o Primo Rico, né? Então tem algumas fotos aqui, eu com a plaquinha lá de 1 milhão de seguidores, eu ali no IPO, eu dando palestra, parece até meio que um show aqui, né? Mas enfim, dei palestra também no Allianz Parque, eu fiz um monte de coisa interessante. E aí o que eu aprendi aqui como influenciador financeiro é que existem degraus na hierarquia que a gente precisa respeitar quando a gente quer crescer e gerar renda. Por quê? Porque eu queria, por exemplo, quando eu era influenciador, eu queria gravar com o Neymar, com o Whindersson Nunes, com a Anitta, com o Howard Marks, com o Benchimol, com um monte de gente famosa. E ninguém me aceitou quando eu virei influenciador. Só que eu fui aos poucos, consegui um, consegui o outro, consegui o outro, consegui o outro. Quando eu vi, eu gravei com todas as pessoas que eu já falei para vocês e muito mais. Por quê? Porque quando a gente fala de networking, isso aqui é muito importante para um grau de liberdade maior, você ter contatos, você ter acesso, tá? Você precisa entender que existe uma hierarquia nessa relação de networking, tá? Então você precisa agregar valor e ser referência em alguma área para que você possa ir galgando esse crescimento. E o que eu aprendi como influenciador é que eu deveria ser interessante antes de ser interesseiro, tá? E as pessoas confundem isso. Alguém aqui está comigo desde quando eu comecei a produzir conteúdo na internet? Deve fazer já uns 7, 8 anos, né? Alguém aqui está desde o comecinho comigo? Alguém já viu meus primeiros vídeos? Aliás, alguém viu meu primeiro vídeo no YouTube? Ele está lá até hoje. É uma loucura. Você olha e fala, meu, não é possível que esse cara é o primo, é o Thiago Nigro. Ridículo. Por outro lado, muito inspirador, né? Porque você vê que dá para evoluir.